Boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia de desenvolvimento do nosso Asset Flow, nosso sisteminha de gerenciamento de ativos. E basicamente, pessoal, no último dia, do nada isso aqui, cara, do nada. Tá bom. E no último dia, nós fizemos aqui a implementação da função, se eu não me engano, foi do colocar em manutenção, da opção de colocar em manutenção, creio eu. Eu confesso que eu esqueci isso, colocar o ativo em manutenção. Beleza. Eu joguei o código que estava pronto no dia passado, agora no Gemini, e basicamente ele me falou, tá tudo certo, só faltou uma coisa, que é isso aqui, ó. Faltou um break nesse if aqui. Eu lembro de ter comentado, inclusive, no dia anterior, no dia 3, 4, eu já tô me perdendo na conta do dia, mas no dia anterior, que tava esquisito, porque nesse aqui eu coloquei, aí no outro eu coloquei, mas não tava dando, mas tava dando certo do mesmo jeito, falei, então não vou mexer. Se tá dando certo, não precisa mexer, né? Então, beleza. Mas aí ele até explicou aqui que ele vai continuar executando o resto do código, mas ainda assim vai imprimir essa lista impressa com sucesso. Então, coisa que eu tinha reparado já. Enfim, beleza, né? Aqui é isso. Basicamente eu vou dar commit aqui desse código rapidinho, só para poder registrar que, enfim, do correção no break de condicional, alguma coisa desse tipo aqui. Mas enfim, hoje nós vamos implementar a função só deixa eu confirmar antes de começar a dar commit. A gente vai resolver algumas coisinhas. Primeiro, essa questão do disponível, né? Eu comentei nos dias anteriores sobre a questão de utilizar um enum. E aqui ele está falando justamente disso aqui, da gente utilizar um enum para poder padronizar, para poder não ficar correndo o risco de ter isso aqui, ó, disponível com D maiúsculo, com minúsculo, tudo maiúsculo, com acento. Por quê? Porque se eu tiver essas diferenças, e como eu comparei estritamente para string, que é o caso daqui, ó, como eu comparei aqui, deixa eu só dar uma diminuída, que tá difícil de enxergar aqui. Como eu comparei nesse aqui, nossa, aqui, ó, estritamente com uma string desse jeito, vai ver se tá desse jeito. Se tiver com, por exemplo, D minúsculo, ele já não vai contar. Então eu tenho que corrigir isso aí para um e num. A gente já vai corrigir já. Só dar um commit rapidamente. Beleza. Pronto. Beleza. Fizemos comitamos aqui, comitamos legal. E aí agora, o que que eu vou fazer? A gente vai passar a implementar essas, como fala? Essas funções aqui. Então, vamos lá. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou anotar tudo que ele está falando para passar, e aí eu já vou, como fala, eu já vou voltar com tudo anotado, tudo comentado, para a gente poder dar prosseguimento de forma mais rápida. Já voltei, rapaziada. Bom, rapaziada, voltamos aqui. Basicamente, ele me instruiu a fazer o seguinte. Eu já anotei tudo, mas eu vou mostrar no Gemini mesmo assim, porque uma informação tá colada na outra, eu acho que fica mais fácil. Primeira coisa, ele orientou a gente a criar um enum para poder justamente padronizar as entradas na propriedade status para evitar esse tipo de problema, por exemplo, com o método colocar em manutenção e entre outros, né? Entre outros problemas que podem vir a ocorrer. Então ele pediu para mudar o tipo da propriedade status para o tipo do enum, né? Primeira coisa é criar um enum, né? Criar um arquivo separado para o enum que eu já fiz aqui. Então a gente já vai aqui, ó, public na sagacidade. Enum status ativo.
A gente vem aqui e aí a gente coloca e lista esses aqui. Só vou ter que fazer uma pausa aqui. Prontinho, voltei, rapaziada. E aí, basicamente, a gente vai ter que listar esses daqui, ó. Disponível em manutenção, alocado e quebrado. Ele tem uma estrutura parecida com JSON, né? Disponível em manutencão, né? Em manutencão, alocado e quebrado. Esse último eu só deixo sem nada. Beleza, então temos o nosso enum aqui, a gente salva. E aí agora o que a gente faz? Aqui onde a gente tem o status, né? Primeiro a gente troca o tipo da propriedade. Aqui a gente tem o status, a gente faz o seguinte: a gente muda o tipo de string para enum, né? Para o status ativo. Não para enum, né? Mas para o enum que a gente criou. E aí ele vai dar esses erros, mas a gente já vai corrigir agora. Então a primeira coisa aqui, eu troco o valor inicial para o status ativo. Aqui, ó, só para vocês verem como isso vai sair, ó, status ativo, ponto. E aqui eu tenho todos os status que eu... Opa! Eu tenho todos os status listados que eu posso... Como é que eu posso dizer? Que eu posso atribuir a um ativo. Nesse caso aqui, eu coloco status ativo.disponível. Então, ele vai começar com esse status. Aqui, mesma coisa. Eu coloco status igual status ativo ponto disponível. Mesma coisa no quebrado. A gente vem e troca para status ativo ponto quebrado. E aqui eu coloco para status ativo ponto em manutenção. Perfeito. Basicamente essas eram as correções que ele orientou a gente fazer. É bem simples, na verdade, é tipo mamão com açúcar. E aí agora, quando eu for pedir o status, eu só tenho que trocar, né? Na verdade, eu nem preciso trocar nada, porque ele já vai converter. Então, eu só preciso remover algum if se a validação for com string, né? Remover não, né? Só trocar. Mas eu acredito que não tenha nenhum que faça a validação por meio do status. Porque a validação por meio do status é só dentro da função de colocar em manutenção. Eu estou vendo aqui, ó, if ativo específico igual a null, mas aí não entra nessa, né, não entra nessa aí, entra na parte de repositório de ativos, então não tem problema. Aqui também não tem problema. Não tem. Tranquilo, 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 tranquilo. Então, basicamente, eu vou mandar esse código para ele já. Eu já vou dar commit. Então, mais um commit pro dia aí. Então, vamos lá. Commit dd ponto, commit m, opa, git commit m implementação de enum, não, vou colocar atualização da propriedade status para enum, utilizar enum. Beleza, tá ótimo, a gente só coloca um git push origin master. E temos aqui. Então, basicamente, rapaziada, eu vou colocar aqui o código e é isso. Então, vou colocar aqui para... Cara, é porque tá muito curto, tipo, pô, 10 minutinhos assim para um dia. Eu vou deixar, eu vou gravar outro dia ainda hoje, mas para um dia eu acho que, tipo, tá bom, né? Tá bom, só 10 minutos, só para poder dar uma equilibrada também. Os últimos dois vídeos foram bem longos, então pra gente poder dar uma quebrada, deixar um vídeo um pouco mais curto. Até porque é uma implementação mais fácil, e eu acredito também, posso estar falando besteira aqui, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Mas, como eu estou voltando a ter prática, as coisas estão ficando um pouco mais rápidas de serem feitas.
Ignore o vídeo de 47 minutos, que foi um dos últimos aí que eu acabei postando. E o de 50 também. Mas, assim, pouco a pouco a gente volta a conseguir andar melhor nisso aí. Mas enfim, rapaziada. Então eu vou mandar esse código aqui. Vamos ver se tem algum erro. Muito provavelmente não. Eu segui mais ou menos o que ele disse. E é isso. Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. E valeu, rapaziada. Uma ótima noite para vocês.